Olá, começa agora o Bora Entender, seu espaço para tirar dúvidas e conhecer mais sobre os temas da política em discussão aqui na Câmara. Toda sexta-feira a gente está aqui ao vivo pela TV Câmara e no YouTube da Câmara dos Deputados para te explicar assuntos complicados e importantes da política e tirar suas dúvidas sobre tudo que vai ter impacto direto na sua vida. A minha colega Carol Nogueira está de licença e eu humildemente me apresento para tentar manter as discussões em alto nível, as discussões que já foram feitas aqui nesse programa, sempre relevantes. E o tema de hoje é algo que parece improvável, mas que já é praticado em mais de 100 cidades brasileiras: a tarifa zero no transporte público. Isso porque em vários municípios brasileiros as pessoas já podem se deslocar utilizando os ônibus coletivos sem pagar nada. Até agora, 3 cidades com mais de 200 mil habitantes conseguiram implantar a tarifa zero. E aí fica a dúvida: será que é possível implantar a catraca livre nas grandes cidades? Se o usuário não paga passagem, quem é que fica com essa conta? São muitas perguntas que precisam ser respondidas. Mas vem com a gente e vamos tentar te explicar tudo o que está valendo atualmente em todas essas cidades. Vamos falar sobre os benefícios para a população que a tarifa zero no transporte pode trazer e também os desafios que o poder público precisa enfrentar. E nós temos certeza de que você tem perguntas, então manda pra gente pelo WhatsApp 6199 620 2573. Vou repetir, 6199 620 2573. Ou fale com a gente pelo nosso chat no canal do YouTube, Câmara dos Deputados Oficial. A gente vai te responder tudo ao vivo. Bora entender? E para debater com a gente, o programa trouxe um timaço de especialistas que estão aqui nos nossos estúdios. Rafael Soares, que é consultor da Câmara dos Deputados na área de transporte, e Paula Santos, também é consultora da Câmara, só que na área tributária, a famosa mulher do dinheiro. Vai explicar para a gente se é possível o consumidor deixar de pagar essa tarifa para que o poder público ou iniciativas complementares, parcerias público-privadas. Vamos discutir como é que a gente faz para conseguir colocar a tarifa zero, principalmente nas grandes cidades brasileiras. Muito obrigado por participarem do programa. Eu quero começar com o Rafael. Rafael, eu acho que nas cidades pequenas nós já temos, a gente apresentou até esse dado aqui no início do programa, mais de 100 cidades com o chamado transporte público tarifa zero, né? Mas eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o resumo. Como é que está essa questão da tarifa zero nas cidades? Está dando certo, não está? Qual é a sua visão? A tarifa zero ela já foi adotada. Primeiro, a tarifa zero pode ter vários sabores, vamos dizer assim. Então ela pode ser uma tarifa zero total, ela pode ser uma tarifa zero parcial, separada por grupos, ou determinadas linhas, ou até uma redução significativa na tarifa. A tarifa zero total, a tarifa zero universal, ela já é adotada em mais de 100 cidades, como a gente falou aqui no Brasil. E a primeira cidade que adotou foi Conchas, em São Paulo, em 1992. Houve um movimento na São Paulo capital, tentou-se fazer isso naquela época, e Conchas conseguiu. E desde então esse número vem crescendo. Em 2019 a gente tinha menos de 40, são 38 se não me engano, cidades com tarifa zero universal. E hoje a gente já passou da marca de 100, 5 anos depois. Então a gente vê que é uma política que vem crescendo, que vem tendo adesão dos municípios e que a população, no geral, gosta, aprova isso. É claro que é preciso entender que é uma coisa de cada município, então cada população vai fazer um sacrifício diferente para ter esse benefício, então a aceitação também vai variar de município para município, mas no geral a gente vê que tem uma adesão interessante. O maior município que a gente tem hoje é
Calcaia, com 350 mil habitantes, no Ceará, e as outras, portanto, menores do que isso. São cidades que giram em torno desse tamanho, de 350 mil para baixo. É o que a gente tem. Concentrada mais no sul-sudeste, embora a gente tenha experiências no Brasil inteiro. A gente tem um vídeo, vai muito nessa linha do que você estava falando agora, de uma pessoa que enviou para a gente. É Natália Azevedo. Eu queria saber se a gente consegue colocar ela no telão. Eu acho que vai servir para você complementar a sua resposta. Pode soltar para a gente, por favor. Sou Nathalie Azevedo, da cidade de São Caetano do Sul. Gostaria de saber a respeito da tarifa zero, se já existem dados de levantamentos aonde a população é a favor ou contra. Aqui no estúdio, acho que a gente não ouviu, mas eu transcrevo aqui para o Rafael. Ela quer saber sobre pesquisas de opinião, se nesses municípios, se tem alguma pesquisa nacional para falar sobre índice de satisfação com tarifa zero nas cidades? Eu não conheço uma pesquisa nacional e não vejo que tenha muito sentido em fazer uma pesquisa nacional. Por quê? Porque não só por força da Constituição, que atribui aos municípios a competência de organizar o transporte local, mas também pela natureza desse tipo de serviço, é uma coisa que tem muitas particularidades de cada localidade, cada realidade enfrentada. Então, a solução dada para uma determinada cidade dificilmente vai ser igual a de outra. E, portanto, os efeitos, tanto positivos quanto negativos, vão variar, pelo menos em intensidade, de localidade para localidade. Dessa forma, a população daquela localidade pode ter uma percepção diferente da outra. Então, as pesquisas precisam e são feitas pelo município. Mariana, em Minas Gerais, adotou recentemente, há poucos anos, e eles fazem uma coisa muito interessante, que eles, reiteradamente, eles vão fazendo pesquisas com a população, tanto antes fizeram para entender o impacto do serviço, a demanda disso aí, quanto depois, para saber como que a população está enxergando esse benefício, se ela de fato enxerga isso como um benefício, se querem que continue a política ou não. Então eles vão fazendo essas pesquisas. Outras cidades também atuam da mesma forma. Então uma pesquisa nacional eu desconheço, não acho que seria tão útil assim. E eu acho que o mais interessante é que cada município entenda o que a sua população está buscando e faça a pesquisa localmente. Paula, eu sei que você é da área tributária, eu queria te apertar um pouquinho para a gente falar sobre a questão assim, do pensar o transporte público. Quer dizer, como é que é a situação hoje no Brasil? É um direito? Está na Constituição? Você acha que deveria ser gratuito? Deveria ser da forma como está nas grandes cidades, com subsídio apenas parcial? Eu queria que você apresentasse o cenário do transporte no Brasil e desse a sua opinião sobre isso também, por favor. Então, essa questão de ser um direito, hoje é um direito, na Constituição, no artigo 6º, é o direito ao transporte. O que a gente tem que discutir é, a partir do momento que se define que é um direito, o quão o Estado vai prover esse direito. E é isso que a fala do Rafinha entra perfeitamente. Quer dizer, se a gente vai subsidiar isso completamente, é universal, parcialmente, ou se a gente nem subsidia, mas a gente, de alguma forma, força o privado a prover esse serviço. Hoje, claramente, está lá que é um direito. Está junto com a saúde, está junto com a educação, com outros direitos que são universalmente providos. Mas está junto com direitos que também não são universalmente providos. Como é que a gente quer? Que tipo de sociedade a gente quer? Essa é uma pergunta que tem que ser feita a todos nós. Apesar de não valer, como o Rafael falou, não vale a gente fazer uma pesquisa nacional, mas quando a gente faz de localidade, a gente acaba respondendo na população o que é que a população quer. Né? E aí entra o tributário, porque o tributário ele se presta a isso, né? A ajudar a gente a chegar aonde a gente quer. Eu acho que o tributário veio antes até do Estado. Então, se você quer um Estado para prover alguma coisa, você tem que financiar esse Estado e aí sai, daí é que sai o direito, né? Do poder chegar. O dinheiro mesmo, né? Como você falou. Até brinquei aqui no início do programa que você é a mulher do dinheiro, né? Sabe tudo de finanças. Mas eu queria trazer um gráfico, o primeiro gráfico do programa número 1, pelo seguinte, para a gente falar sobre o financiamento.
A gente pode observar que em todas as capitais que nós trouxemos, a gente apresentou uma versão reduzida desse gráfico. Na versão original ele era ainda maior, com mais cidades, mas em praticamente todas as grandes capitais do mundo você tem algum tipo de auxílio, algum tipo de subsídio do governo para dar, digamos assim, um reforço para talvez tentar conter o preço da tarifa e tudo mais. Pelos estudos que você tem nessa área, isso é uma realidade no Brasil também, no mundo inteiro? Como é que está essa questão do dinheiro aí? Então, primeiro é importante a gente deixar claro, né, o que é para o público. O subsídio público, quando você fala, né, você tirar o dinheiro do orçamento e dar para quem está provendo o transporte público, né? Então, eu tiro o dinheiro por meio de impostos, ou eu dou, não necessariamente eu pego e entrego o dinheiro, ou eu dou um benefício tributário, ele para de pagar imposto, também é uma forma de eu subsidiar. A receita tarifária é o que você paga quando você entra no ônibus. Então eu vou lá, é a receita tarifária do provedor do serviço, então eu estou recebendo. E uma outra forma é você usar de outras receitas que você fala, é você usar de extra, né, tarifário ou subsídio. Então eu cobro para fazer um anúncio, colocar um anúncio no transporte, no local no ônibus ou na rodoviária, onde quer que seja. Ou no aplicativo, por exemplo, eu poderia colocar uma forma, seria uma publicidade num aplicativo, ou eu prover uma Wi-Fi gratuita numa rodoviária e aí nesse provimento eu chamo uma provedora de telefonia e ela pode fazer uma publicidade ali. Tudo isso traz, de alguma forma, uma forma de alguma forma financiar o serviço. Esses financiamentos extras, você acha que eles teriam um impacto real ou seria apenas uma coisa para mitigar ali minimamente as despesas? Qual o tamanho da possibilidade desses recursos alcançados em outros formatos? Essa é uma excelente pergunta e é uma pergunta que ela perpassa não só o transporte público, mas toda a política pública feita. E é uma coisa que a gente está começando a vir no Brasil forte, que a gente tem que ser mais firme nisso. A gente não pode fazer política pública com achismo. Eu acho que com outras receitas eu consigo financiar. Não, em lugar nenhum do mundo a gente faz isso. A gente não devia fazer aqui também. A gente devia fazer estudos, a gente devia contratar consultorias. Como assim? O Rafinha já colocou bem antes. Eu posso chamar de Rafinha? Por favor. Eu não consigo Temos chamar intimidade Rafinha. pra isso. Eu não consigo chamar Rafael de O Rafael. pessoal não sabe, mas são amigos na vida privada, são colegas de trabalho, servidores da Câmara. O Rafinha começou e eu acho que ele vai explorar mais essa ideia de que vai depender da onde a gente está. Qual é a localidade que a gente está falando? Então, de repente, sim, outras receitas conseguem financiar tudo. Ou a gente vai precisar de algum subsídio público, ou a gente vai fornecer uma outra possibilidade para o provedor do serviço conseguir se financiar de outras formas. Tudo isso vai depender do que vai se dar na localidade, da realidade que a gente está vivenciando. Então, eu chegar a falar assim, a gente consegue. Que política pública é essa que está sendo feita? Rafinha, vamos aproveitar o gancho dela, desses financiamentos extras, trazer um pouquinho para o seu campo, que eu sei que você também é jurista. Então, quer dizer, o transporte público está na Constituição como um direito do cidadão, assim como saúde, educação. Você acha que seria correto ter que depender desses financiamentos extras? Ou seria uma coisa adequada o Estado mesmo tirar dos cofres públicos e subsidiar por ser um direito de todos? Então, existem maneiras e maneiras de entender o Estado e correntes de pensamento, não é? Mas nessa linha, a gente entendendo o transporte não como um serviço, mas como um direito, aí é função do Estado garanti-lo universalmente para todo mundo. E aí, nesse caso, é o orçamento que vai fazer isso. Então, essas outras receitas, como a Paula falou, vai depender muito da vocação da cidade. A gente viu no gráfico ali que Paris tem uma contribuição importante das outras receitas.
talvez seja aluguel de lojas nas estações, né? Tem um turismo muito relevante. Então, a realidade daquela cidade é diferente de outras cidades e, portanto, o papel de cada fonte vai variar. Mas o Estado, entendo, ele não pode, ele deve assumir o protagonismo nisso, porque é função do Estado prover os direitos que a Constituição determina que ele o faça. Então eu entendo nessa linha. Ele vai fazê-lo da maneira que melhor parecer. Então, se ele conseguir viabilizar outras receitas e não mexer no orçamento, ok. Se não, ele faz com o orçamento. Ele cria mecanismos para cumprir o que a Constituição o impôs a ele, sabe? Perfeito. A gente tem uma pergunta que foi enviada pela internet do Gustavo Rocha. Eu acho que ela vai casar muito bem com um gráfico que a gente tem, que é o seguinte, ele quer saber, ele é de Valparaíso, Goiás. Quais cidades brasileiras já implementaram ou estão considerando implementar a tarifa zero no transporte público? E quais foram os resultados até agora? A gente tem o gráfico número 2, que eu acho que é até um gráfico animado, se eu não estou enganado, para mostrar que não é uma coisa local mais. Ah, tá aí, ó. Ele está dividido pelas regiões do Brasil. É claro que você tem uma concentração nas regiões mais densamente ocupadas do que nas regiões menos ocupadas, né? A tarifa zero está mais presente nesses locais ali, sudeste, né? Alguma coisinha do centro-oeste, mais Goiás e tal, mas... Quer dizer, está espalhado, não é mais uma coisa de um município ou 2 municípios, é uma política que já está, digamos assim, experimentada. E aí eu queria perguntar para o Rafael. Rafael, você poderia responder para ele quais cidades e quais são os resultados que nós já tivemos até agora? Então, são muitas cidades, mais de 100, né? Cidades relevantes, cidades importantes, tanto economicamente quanto em outros aspectos, questão da tamanho da população. Estão mais concentrados ali na região sul-sudeste, como a gente está vendo no mapa. E muitas, ele perguntou onde já foi implantado, muito provavelmente porque a gente não tem nenhuma capital a tarifa zero universal. Né? A maioria das pessoas nunca viu um ônibus de graça. Nunca viu um ônibus de graça, porque é uma realidade que está espalhada no Brasil afora e no interior. Embora sim, a gente já tem, São Paulo tem no fim de semana. Quantas pessoas? Eu acho que eu tenho um dado, não tenho certeza se ele está atualizado, 5 milhões de pessoas? 5 milhões, o dado que eu tenho é esse também, 5 milhões de pessoas beneficiadas, a soma de todas as cidades, né? Então a gente tem notícias aqui a colar e no fim das contas a gente vive no nosso município, a gente dificilmente acompanha a realidade de outros também, né? Então a pergunta dele é totalmente pertinente. Com relação a capitais, muitas capitais já têm discutido isso, várias capitais já têm discutido. Muitas já encomendaram estudos, formalmente encomendaram estudos. São Paulo, principalmente, já encomendou e já começou a fazer no fim de semana. Muitas cidades têm discutido isso junto com os vereadores, então a coisa tem andado também nas capitais. Porém, ela tem acontecido, de fato, nos municípios menores. Ele pergunta também se está dando certo, né? Então, esse se está dando certo retoma um pouco o que a gente tinha conversado agora dos benefícios e do Estado ter que prover e tudo mais. É interessante a gente lembrar que o transporte ele é um habilitador de outros direitos, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que você tem direito à saúde e o SUS está lá. Você tem direito à educação e a escola do bairro está lá, a universidade está lá. Mas se você está aqui e a universidade está lá, a educação não é um direito para você. A educação só é um direito para você se você consegue chegar lá. E a tarifa hoje, ela representa para algumas famílias de 10% a 20% do orçamento familiar. Ou seja, você está criando, ou melhor, você hoje impõe uma barreira a essas pessoas de acesso a esses direitos. É interessante que Bom, mas voltando. Então, ao mesmo tempo, esses benefícios, é difícil de você ligar uma coisa com a outra, causa e consequência, né? Algumas cidades fizeram isso. E aí eu trouxe aqui resultados positivos reportados oficialmente por essas cidades. Então, Caucaia, por exemplo, no Ceará, eles reportam um aumento de 25% no faturamento do comércio. Maricá, redução de 20%, de economia de 20% no orçamento familiar.
São Caetano do Sul, que se não me engano é a cidade da Natália, que fez a primeira pergunta. Eles reportam redução na remarcação de consultas no SUS. Então, olha só o que eu falei do acesso à saúde, não é? A pessoa, muito provavelmente, agora eu estou extrapolando aqui, mas a pessoa muito provavelmente marcava consulta e não conseguia ir na consulta, tinha que remarcar. E agora está conseguindo lá em São Caetano do Sul. Então são resultados importantes de viabilização de outros direitos. Paranaguá também, 30% de aumento de vendas no comércio local. Ituiutaba, impacto positivo na geração de empregos na cidade. Então, está dando certo? Para essas cidades que eu citei, as cidades mostram resultados medidos objetivamente. E outras cidades também, mas não da maneira formal que essas cidades fizeram, mas sim, a gente percebe benefícios, né? Bacana. Chegaram duas perguntas para a gente, eu acho que elas estão melhor encaixadas na área da Paula, que é o seguinte: o Hugo Leonardo de Brasília pergunta se a tarifa zero pode encarecer outras coisas. E aí tem uma pergunta do José Genivaldo Rosseto, que eu acho que também está um pouco ligada a essa questão. Chegou pela internet também. Ele enviou: quem paga a conta se o governo somos nós? Então, quer dizer, eu percebo que as pessoas estão preocupadas com o dinheiro. Se o cidadão não paga, alguém vai ter que pagar. Quem é que paga? Vai ser um novo tributo? Vão criar um novo tributo? Como é que você enxerga essa possibilidade do financiamento da tarifa zero, Paulo? Essa é a pergunta-chave, né? A gente vem construindo o que a gente quer como sociedade. E aí, realmente, é escolhas. Eu gosto dessa comparação que a gente faz, para ser bem simples mesmo. O governo é como se fosse o orçamento da nossa casa. Então, eu sempre faço escolhas. Eu não consigo fazer tudo que eu quero. Eu tenho que, se eu resolver fazer uma nova coisa, eu tenho que deixar de fazer uma coisa que eu fazia antes, ou eu trabalho mais para conseguir mais dinheiro. Então, é isso, fecha, não tem como. Então, toda vez que a gente dá um benefício, não só na questão de transporte, ou para uma indústria, para qualquer que seja, alguma coisa a gente vai ter que fazer para a conta fechar, porque a conta vai fechar no final das contas. Ou o país quebra, a gente não quer isso. Se quebra, a gente também não vai ter transporte. Então, a gente trabalha no sentido de conseguir fechar isso. Claro que vai, mas... então se eu vou ter que pagar mais, então, não necessariamente vai ser você. Num país, hoje a gente está numa reforma tributária, a gente está no sentido de diminuir a concentração de renda. Então a gente está tentando realmente que quem tem mais pague mais, quem tem menos pague menos. Então é uma escolha. No final das contas é uma escolha. Ele vai começar a andar e eu vou ter que pagar mais com o quê? Não, a gente tem, na França, você aumenta a tributação para os mais ricos, ou a gente usa, por exemplo, o IPVA, quem anda de carro paga para quem está andando de transporte público, ou a questão do congestionamento, São Paulo já tem o rodízio, mas Londres, por exemplo, você tem que pagar mais para entrar na cidade. Então, você usar isso para subsidiar o transporte público. Quer dizer, faz todo sentido, por quê? Porque primeiro que você quer que um ônibus, quando é um ônibus carregando não sei quantas pessoas, e o carro, você tem vários carros para carregar aquele mesmo tanto de pessoas, então você diminui o trânsito. A tarifa do congestionamento é exatamente isso, né? Você paga mais para usar a cidade no momento em que ela está mais, até Rafinha, se eu estiver falando besteira você me fala, mas você paga mais para usar, né? Caso você esteja usando num momento de pico. E esse dinheiro é revertido para quê? Para pessoas andarem de ônibus. Tem um dado interessante sobre isso que você acabou de falar, Paulo, que estima-se que de 10 a 15% do preço da passagem é causado pelo trânsito. Porque o ônibus fica ali mais tempo, gasta mais diesel, o motorista tem mais horas de motorista, de cobrador. Então, é de 10 a 15% do valor da tarifa é causado, em última instância, por quem está usando o carro. Né? Então, assim, essa responsabilidade de quem está usando o carro dentro do... Não dá para você separar. Eu não sou usuário, para mim esse assunto não interessa. Não, é a mobilidade da cidade. O transporte público, ele é um componente da mobilidade da cidade, e a mobilidade
diz respeito a todo mundo, né? Então não é uma resposta simples. Eu não vou tirar aqui da cartola serve para todo mundo. Não vou. Na França, por exemplo, tem todo o sentido você cobrar dos empresários numa contribuição. Por quê? Porque eles estão pagando vale transporte, por exemplo. Eu deixo de pagar vale transporte, agora eu passo a pagar uma contribuição para que todo mundo ande de graça. Então a gente tem 1 milhão de soluções possíveis. E aí parte da gente o que é, e também das circunstâncias, que a gente volta a falar, depende de cada localidade, né? Eu não vou conseguir definir aqui o que é melhor para cada cidade. Ainda sobre essa questão do custo, eu queria pedir para a gente colocar um gráfico na tela, que é o gráfico 3, que eu acho que ele vai casar bem com a discussão que nós estamos fazendo aqui nesse momento, e aí vai dar para eu te pedir também uma complementação no raciocínio, que é o seguinte: nas cidades de pequeno porte, foi colocado uma média ali de 141 veículos, eu acredito que seja apenas ilustrativo. Você tem um gasto de 5 milhões de reais, né? Médio porte, 422 ônibus, 17 milhões. Grande porte, 1.671 ônibus, 73 milhões. Então dá para perceber que o crescimento não é em PA, ele é meio em PG. Quanto maior a cidade, maior o custo do transporte proporcional ao número de linhas ou proporcional ao número de passageiros. Por que isso acontece? Bom, Rafinha, isso aí é para você. Então, sim, isso acontece, isso é um fenômeno que a gente observa, por exemplo, São Paulo, se não me engano, o custo é de 10 a 12 bilhões, né? Mas é subsidiado também aproximadamente 50% disso. A gente, se não me engano, tem o gráfico 9, mas eu acho que... Ele pode colocar. Pode colocar? Se tiver na cabeça. Tem como colocar o gráfico 9 aí? Que ele quer levantar essa questão? Isso. Porque, na verdade, o que acontece, Marcelo? Então, a cidade, ela crescendo, você tem uma cidade pequena. Cidades pequenas, tem cidade que tem 4 linhas, 5 linhas. E isso é o suficiente para cobrir aquele território. Aí, quando você pensa numa cidade maior, não é só você aumentar essas 4 linhas, você tem que ter 8. E aí, dali com a cidade maior, então a progressão é meio PG mesmo, é meio geométrica mesmo, porque a cidade ela cresce para todos os lados e no final das contas você tem um problema geográfico aí de cobrir a região, né? Mas esse aumento que a gente observa, a gente vê que ele não é proporcional à demanda. Então, normalmente quando você coloca o tarifa zero, você tem um aumento... Explica o gráfico pra gente, Vamos o que é o campo da oferta e da demanda, que eu demorei para entender esse gráfico. Então vamos lá, ele não é simples mesmo não. Na primeira coluna a gente tem a cidade, na segunda a oferta e demanda. Essas cidades, elas adotaram o tarifa zero. E ao adotar o tarifa zero, tô olhando para a coluna da oferta, Caucaia teve que aumentar em 46% a quantidade de ônibus, de estrutura que eles tinham para atender a população. Lusiânia, 83%. Então, quase que Lusiânia teve que dobrar a quantidade de ônibus. Então é isso que esse gráfico está falando. Porém, estou olhando para Lusiânia. Lusiânia aumentou em 83% a quantidade de ônibus, mas ela teve um aumento de usuários de 202%. Então, o que isso aqui mostra? Que quando você coloca tarifa zero, primeiro acontece um fenômeno interessante, que você tem um chicote. Nas primeiras semanas, muita gente usa. Gente que nunca entrou no ônibus vai entrar para ver como é que é e tal, às vezes para falar mal, isso vai acontecer. E depois isso estabiliza. Mas isso estabiliza num patamar superior ao que era anteriormente, sabe? É o que a gente está vendo nessa coluna da demanda. Todas aí tiveram aumento de demanda depois do tarifa zero. Porém, esse aumento não é proporcional à quantidade de ônibus. Então, eu não preciso dobrar a quantidade de ônibus que eu tenho só face de um aumento do dobro da demanda. Entende? Eu transportava... Mais pessoas em pé... Mais pessoas em pé, aumento da eficiência, você começa a brincar com essa rede, atender... você tem mais mobilidade para distribuir os ônibus, horários diferentes também, você começa a colocar outros horários. Essa questão do horário é muito interessante, tem cidades que colocam ônibus gratuitos só em determinados horários, fora do horário de pico, para espalhar e para ter um impacto no trânsito, sabe? Então vai brincando com essa coisa do horário também, e aí você consegue aumentar a eficiência do sistema sem necessariamente aumentar
a quantidade de ônibus. Isso que o Rafinha falou é interessante, porque existe essa questão da demanda. O transporte ele tem que chegar em qualquer lugar, né? Então, onde tem alguém precisando usar, vai chegar. Então, às vezes, como o transporte é pago, um lugar que o ônibus chega lá, mas não tem muita demanda. Então, praticamente você paga para aquela pessoa andar. Quando você torna o transporte gratuito, você tem um incentivo para as pessoas usarem. Então, aonde você tinha uma ou duas pessoas que pagavam, se dispunham a pagar, começa a ter 3, 4, né? e começa a encher. Então, às vezes, o transporte fica mais eficiente no sentido de que eu estou provendo mais gente o direito de trânsito. A taxa de ocupação aumenta. Isso, no fim das contas é isso. A gente quer o conforto, mas a gente também quer um sistema saudável. O sistema de transporte público saudável implica em você ter pessoas em pé, como você falou, enfim, um ônibus ocupado. Não é um ônibus lotado, não é isso que a gente quer. Mas a gente quer um ônibus ocupado, para não acontecer esse fenômeno que a Paula falou, de você ter uma viagem com poucas pessoas que operacionalmente não é interessante. Ela é deficitária. Bom, a gente está falando de taxa de ocupação, mas tem outra questão também no transporte, que é a pontualidade. Tem uma grande discussão também nas cidades aí do Brasil inteiro com relação à pontualidade. A gente tem até um gráfico, eu queria pedir para colocar na tela o gráfico 4, que mostra o seguinte: em cidades menores, você tem uma reclamação menor com relação aos atrasos, com relação à pontualidade. Né? Cidades com menos de 20 mil pessoas, 41% acha que o serviço é sempre pontual. Né? E de 20 a 100 mil, está ganhando ali o raramente. Então já começou a complicar já a pontualidade. E aí quando você passa para 100 mil, piora mais ainda. Né? O número de nunca é pontual sai de 5, 17 para 28. Então, à medida que as cidades vão crescendo, as reclamações vão subindo. Eu queria perguntar para o Rafael. Rafael, por que você acha que tem essa demanda tão, assim, reclamando tanto do transporte, principalmente nas grandes cidades? Então, a gente tem percebido nos últimos anos, nas grandes cidades, um fenômeno que tem se repetido nesses grandes centros, de diminuição da quantidade de viagens, diminuição da quantidade de usuários e aumento da tarifa. Então a gente tem visto uma tendência que é o pior dos mundos, que é, hoje o modelo de remuneração por tarifa, ele cria um ciclo vicioso, porque você tem custos no transporte público baseados em fatores como salário dos funcionários, diesel, uma série de variáveis que não tem a ver com a quantidade de passageiros, ou tem a ver muito pouco. Então, no final das contas, você observa esse fenômeno de descolamento. E isso, por outro lado, vai trazer uma degradação do serviço, que a gente também tem observado. Então, a qualidade começa a diminuir por conta desses fatores. No final das contas, o que a gente tem? A gente tem não só a pontualidade, mas também o conforto vai diminuindo, a segurança vai diminuindo. Isso é uma coisa que a gente tem visto nas grandes cidades. Porém, no contexto de tarifa zero, a gente tem que entender que para colocar a tarifa zero, a gente viu o gráfico agora da demanda versus o aumento da infraestrutura, embora não seja 1 para 1, há uma necessidade de aumentar e de investir na infraestrutura. Maricá, no Rio de Janeiro, é uma das cidades modelo de tarifa zero, pela forma como eles conduziram o processo. E uma das coisas que eles fizeram foi investiram quase 5 milhões, 4 milhões e meio, antes de começar a tarifa zero. Eles fizeram esse investimento. Por quê? Porque eles tinham uma expectativa de demanda e se adequaram a isso. Há outras cidades que não fizeram isso e experimentaram esse cenário de reclamação, de pontualidade. Embora hoje isso já aconteça também, sabe? Muitas vezes, por conta desse fenômeno de estar evadindo os passageiros, hoje a utilização vem caindo, a arrecadação vem caindo. Então, há empresas que precisam fazer 5 viagens no dia e fazem 4. E depois vê o que acontece, o Estado vem e multa, entra numa negociação.
não há milagre, como a Paula falou, não tem milagre. Se está diminuindo a quantidade de passageiros, diminui a quantidade de dinheiro no sistema, a qualidade vai cair, sabe? Independentemente da tarifa ser zero ou não. A questão da tarifa zero implica no investimento anterior para preparar para o choque de demanda que vai ocorrer. Vai ocorrer, a gente sabe. Agora, a questão do atraso, a questão da queda da qualidade, vai depender muito dessa calibração que vai ser feita previamente. Sabe? Tem uma pergunta também que eu acho que nós podemos trazer para a Paula. Ela relembra um pouco a discussão que a gente teve anteriormente do financiamento, né? Quem é que vai pagar para essas empresas? Como é que vai ser feito o planejamento para que seja executado com sucesso? É a pergunta do João Pedro Cabral, de Brasília. Inclusive tem um gráfico aí que é o gráfico número 5, eu queria colocar na tela. Eu acredito que foi até você que enviou para a gente esse gráfico, né, Paula? Esse número 5, que mostra a realidade de São Paulo. Sim. Em 2023. Quando ele aparecer para a gente, eu vou te pedir para você explicar e depois eu quero saber de você o seguinte: se o planejamento tem que ser nacional, ou seja, os deputados têm que trazer um projeto de lei para apresentar uma tarifa zero nacional, ou se isso não é possível e se seria importante discutir isso municipalmente, estadualmente, quer dizer, como é que essa parte do dinheiro vai funcionar? É no ente nacional, é com a participação dos três? Eu acho que o gráfico, ele acabou não entrando, mas não deixa de ter, não tem problema, a gente consegue prosseguir. Queria perguntar exatamente isso. Você acha que tem que ser o ente União, estados ou municípios? A gente começou dizendo que não existe uma resposta pronta para todo mundo, né? O que eu posso te dizer é que, a rigor, depende do que a gente definir aqui, pode ser até uma resposta mista. Vai ter locais em que não vai conseguir se gerir sozinho e vão ter locais que, de repente, sem a ajuda da União, consiga. Agora, isso, aí eu acho que você tem razão, isso é uma pergunta anterior, aonde a gente vai colocar isso? Se está na Constituição, como a questão do idoso está na Constituição, o idoso tem direito a transporte, a partir daquele momento que está ali, então a gente vai ter que achar o financiamento, da onde é que vai vir isso. E aí é um acordo. Vai ter município que vai falar, eu não consigo, aí vem o Estado e ajuda, e aí vem, se o Estado fala também, não vão conseguir, então vamos fazer uma transferência. E aí como é que vai ser feito isso? Tem 1 milhão de formas da gente resolver isso, pensando tanto constitucionalmente, já enrijecer, vai ser assim, quanto a gente pensar em uma conversa entre entes da federação. O gráfico entrou, você quer comentar? Então, aí a gente tem outras formas de financiamento, a gente volta naquele gráfico que a gente lá no começo. Então, serviços, da onde sai o dinheiro? De serviços e comercialização. E esses aí são recursos extras, né? Não está nem no tarifário, nem no orçamentário. Aí a gente pensa em o que o Rafinha colocou, de alugar uma tendazinha. Então a gente tem um serviço, ou uma tendazinha não para prover um serviço, ou talvez para comercializar algo, um pão de queijo na rodoviária, e a gente cobra um preço dessa comercialização ali. Aluguel de equipamentos, isso deu imóveis. Quantos por cento ali? Mais ou menos, a gente não tem o valor, isso em São Paulo, tem 312, o serviço de comercialização foi 123 milhões. O aluguel de equipamento, 129 milhões. E a dotação orçamentária, quer dizer, da onde sai do Estado, aí foi 312 milhões. Então você vê que tem uma grande parte aí que é serviço. Eu vou te falar que eu fiquei surpresa com esse número, porque eu não esperava, eu não sei se o Rafinha, eu não esperava que fosse tanto extra orçamentário. Não, também não. Porque a tendência é qual? Infelizmente a gente está falando de uma disputa política, não é uma disputa, né? É uma conversa política. E sempre quando o Estado se presta a financiar, o mais fácil vai ser sempre o dinheiro sair do orçamento. Mas é o mais fácil, mas talvez não seja a melhor solução. Quando você vê um Estado que procura uma solução diversa, e é uma solução que, venhamos e convenhamos, você fala, eu não estou pagando mais imposto, não está saindo da prestação de outro serviço, quer dizer, eu não estou fechando escola
para que o serviço de transporte seja prestado gratuitamente. Mas quem quer comer um pão de queijo está ajudando a pagar o transporte. Então, realmente me impressionou essa solução nesse sentido, de que... São Paulo encontrou um caminho ali para reduzir os gastos. Que não é um caminho fácil, mas que é um caminho que talvez seja mais justo. Uhum. Certo. Eu vou trocar o gráfico agora, vou pedir para colocar na tela o gráfico 6, que é bem interessante pelo seguinte... Tá caindo, o Rafinha até já falou, já tô chamando de Rafinha também. Tá íntimo. Já tô íntimo. Vamos que vamos. Rafael. Fica à vontade, Rafinha, legal. Legal. Trouxe pra gente que o número de passageiros nos ônibus tem reduzido. Tem números até chocantes da cidade de São Paulo, por exemplo, nos últimos 10 anos, mesmo com o incremento da população, você teve uma significativa redução do número de passageiros, né? E aí esse gráfico mostra isso. Para onde que esses passageiros estão indo? Para o transporte individual. A maioria se utilizando do carro. 51%. A primeira, em 1977, você tinha 29% das pessoas utilizando o transporte individual. Em 2005, nós já estamos com 51% das pessoas utilizando o transporte individual. E aí é difícil, porque eu lembro até de um raciocínio que eu vi alguns anos atrás, não sei exatamente de quem é, mas achei muito interessante, que dizia o seguinte, que país rico não é aquele... aliás, que o país rico é aquele onde o rico anda de transporte público, né? E o país pobre é aquele onde o pobre anda de transporte privado. Né? O brasileiro ainda tem muito aquela noção do carro, né? Do status, da libertação. E também a gente não julga, porque realmente o transporte público muitas vezes tem uma qualidade questionável, então muita gente se sente impelida ali, convidada a deixar para buscar uma forma mais confortável de se locomover, né? Mas a gente sabe que nos países desenvolvidos a realidade do transporte público é muito mais forte, né? Então eu queria perguntar para o Rafael exatamente isso. Você oferecer uma tarifa zero, você pode ampliar o número de pessoas no transporte público e melhorar, em geral, a qualidade das cidades? Sim, é muito tranquilo da gente aceitar que à medida que você tem um transporte de uma tarifa zero, mais pessoas tendem a adotar esse meio de transporte e abandonar o veículo, né? Eu tenho dado que 62% das pessoas que recentemente passaram a andar de carro admitem que com tarifa zero ou com tarifa reduzida, nem zero, com tarifa reduzida eles voltariam ao transporte público, sabe? Então a tarifa é um impedimento muito grande para as pessoas utilizarem o transporte público. Tem uma outra pesquisa também que mostra os fatores, perguntou-se para as pessoas os fatores que fazem com que elas adotem transporte individual. E aí, em todas as classes A, B, C, D, a tarifa apareceu. Na classe A, 14% das pessoas citaram a tarifa como um fator para não utilizar o transporte público. Então, mesmo as classes mais abastadas, a tarifa é importante e, portanto, zerar a tarifa traria as pessoas para o transporte público e faria com que elas abandonassem o automóvel, e com isso a gente teria todos os benefícios que a redução de automóveis traz para a gente, né? Trânsito menor, menos poluição, menos acidentes, uma série de benefícios que o trânsito menor traria. Você citou os fatores que fazem as pessoas, ou fariam as pessoas deixar o carro em casa, ou até a moto, enfim, outros veículos, mas principalmente deixassem o carro em casa para se locomover no transporte público. Eu sei que uma questão fundamental também que é apresentada nessas pesquisas é a questão da superlotação, né? Você tem ônibus sobrecarregados, especialmente nas metrópoles brasileiras. E aí, eu tenho uma preocupação, eu vou pedir para trazer o gráfico número 7 para a gente, enquanto eles preparam aqui, a gente vai concluindo o raciocínio, que é o seguinte: será que aumentar o número de pessoas nesses veículos, no transporte público, não pode gerar uma superlotação ainda pior? Quer dizer, a tarifa zero, existe algum risco dela trazer um problema
no sentido da superlotação, porque, por exemplo, em Caucaia, antes da tarifa zero, você tinha 510 mil usuários. Depois, você passou a ter 2,4 milhões de usuários, quer dizer, 371% de aumento do número de pessoas utilizando transporte público. Em Lusiânia, eu já estive lá, já conversei até com o prefeito numa edição, num programa diferente que eu participei, ele disse que antes da tarifa zero você tinha cerca de 4.500 pessoas utilizando transporte público, depois da tarifa zero subiu para 13.500 e ele acha que vai subir mais ainda. Então, próximo de triplicar o número de usuários. Existe algum risco da tarifa zero ser um tiro pela culatra e gerar um ônibus superlotado? Existe esse risco se o município não se prepara para ele, né? Mas é igual você tinha falado anteriormente, que a gente quer um transporte público atrativo e que as pessoas utilizem. A gente quer que esse serviço seja prestado universalmente para todo mundo. Então isso é um problema bom. Por quê? Porque é sinal que as pessoas estão utilizando esse serviço, elas estão buscando o transporte público. Obviamente que eu citei o caso de Maricá, que investiu 4,5 milhões antes de começar a tarifa zero. Você precisa fazer investimentos para suportar essa demanda. Caso contrário, sim, e há vários exemplos de cidades nas quais ocorreu isso, nas quais houve uma superlotação, uma queda drástica da qualidade e a população sofreu um bocado até que a coisa se adaptou e chegou nesse ponto. Esse investimento que eu falo anterior, ele não necessariamente é só com ônibus. Você precisa pensar na mobilidade da cidade. E a mobilidade, como a gente já falou aqui, ela é composta de vários elementos, entre eles o ônibus e outros modais. Então, é preciso que você, por exemplo, construa estacionamentos próximos das estações rodoviárias, para que a pessoa, por mais eficiente que a rede seja, por mais ampla que a rede seja, ela não atende todo o território do município. Alguém vai precisar pegar o carro para ir até o ponto onde embarca no ônibus, seja porque é um pouco afastado, seja porque a pessoa tem mobilidade reduzida, está com alguma carga, algum tipo de coisa. Então ela precisa do carro para chegar até aquele ponto e dali embarcar e utilizar a rede. Então esse tipo de investimento tem que ser feito. Eu acho que vale colocar aqui a questão do financiamento, no sentido de que, no fundo, a gente tem que colocar na cabeça, é a sociedade que está arcando. Independente se for tarifa, se for com serviços extras orçamentários, orçamento, no fundo é a sociedade. Uns mais, outros poucos, mas é a sociedade que está bancando o transporte que ela definiu que seria um direito para todo mundo. E por que a sociedade toparia fazer isso? Mas e mais ainda, a partir do momento que eu topo arcar com um serviço, interfere no meu topar a qualidade desse serviço? Então vamos lá, eu quero pagar. A gente resolveu que vai pagar para todo mundo andar. Mas eu pago para qualquer tipo de serviço, qualquer prestação que eu tenha? De graça, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve? Não é assim. Peraí, então, aí a gente entra no tributário, que a gente fala que justiça tributária a gente só tem junto com a despesa. Não existe só você arrecadar o tanto que eu quero pagar. Eu quero pagar tanto de tributo. Não. Eu quero pagar tanto pela tarifa. Não é só isso. Só anda junto com a qualidade da despesa que eu estou tendo com esse dinheiro que eu estou arrecadando. Então não é só pagar pela tarifa ou não ter tarifa, ou eu prestar um serviço e bancar com esse serviço. É a qualidade do serviço, da transporte que eu estou tendo. Um está conectado com o outro. Se a gente separa a discussão, fica muito fácil. Como é que eu implanto tarifa zero? Eu pego o orçamento e jogo o dinheiro lá. Pronto, está implantado a tarifa zero. Que tarifa zero é essa? São várias questões que têm que ser observadas, né, de qualidade, sem dúvida. Tem uma questão muito importante também, a gente vai mudar o gráfico agora, vamos passar para o gráfico número 8, que é a questão ambiental. Eu acho que é fundamental a gente falar disso, o mundo inteiro está discutindo o problema das emergências climáticas, tragédias naturais, cada vez, o que eram esporádicas estão ficando cada vez mais frequentes, então você tem essa discussão aqui do Congresso também, nos parlamentos, e o tarifa zero talvez possa trazer algum impacto positivo nisso também. A gente tem esse gráfico aqui de índice de emissões de CO2 por passageiro por quilômetro no Brasil. E aí a gente nota que
Você tem o metrô, que é o que menos emite, Isso. os motores são elétricos, né? Ali o Você metrô tem é a referência, Marcelo, então é por isso que ele é referência. Então o ônibus quer dizer que é 4,6 vezes mais do que o metrô e assim por diante. Então sim, o metrô é o que menos Exato, emite. eu queria trazer uma pergunta na sequência desse gráfico, que é Aline Souza de Brasília. Temos a pergunta dela na tela, porque vai casar muito bem com essa informação das emissões por cada modal, né? O metrô sendo a referência, o carro sendo a pior opção. Vamos ouvir o que ela diz. Exato. Eu sou a Aline Souza, sou de Brasília, sou catadora e gostaria de perguntar qual o impacto da mitigação da emissão de CO2 com a tarifa zero no transporte coletivo. Se isso já tem um estudo da redução dessa emissão com base do benefício da tarifa zero para uso da população. Uma catadora fez uma pergunta brilhante. Legal, parabéns para ela. Perfeito. Pode responder, Rafa? Sim, então, baseado naquela informação que a gente viu no gráfico, a emissão de poluentes de CO2 por passageiro, por quilômetro, ela é menor no ônibus. Em termos absolutos, sim, um ônibus polui mais do que um carro. A diferença é que um ônibus corresponde a dezenas de carros. E quando a gente faz essa conta, a gente percebe que por passageiro você tem uma emissão menor. E fica pior quando você pensa que nas grandes cidades os carros estão praticamente sempre com uma pessoa, sempre no máximo com duas. Acho que o grosso da estatística são as pessoas se deslocando sozinhas. Um ônibus transportaria o correspondente a 60, 80 carros. Perfeito, né? Perfeito. E isso gera todos aqueles impactos que a gente falou de trânsito, de congestionamento e, consequentemente, de poluição. Ela perguntou se tem um estudo do impacto. O impacto ele vai depender da quantidade de pessoas que abandonarem o automóvel em favor do transporte público. Então, quanto mais pessoas abandonarem o automóvel, menos automóveis vão estar circulando, menos CO2 vai ser emitido naquela proporção ali de quase 10 vezes que a gente viu no gráfico. Agora, quantos que vão aí já é uma pergunta cuja resposta serve para várias outras questões, que é quantas pessoas vão abandonar o carro, e aí vai depender, a gente sempre fala isso, o programa inteiro a gente está falando isso, mas depende de cada localidade. E como conectar tudo? Porque a gente sabe que nas grandes cidades você tem mais uma dificuldade ainda. Por exemplo, em São Paulo, o metrô é gerido pelo Estado, enquanto os ônibus são geridos pelo município. Então você teria que fazer uma legislação, uma indo ao encontro da outra, a legislação estadual se fundindo à municipal com todos os atores, parlamentares. Sim. É mais difícil, Rafael, intercalar todos os modais nas grandes cidades? É mais difícil. É o que a gente falou aqui da progressão geométrica, né? Tudo é mais difícil à medida que a cidade aumenta. Tem todos esses atores que você falou, tem as empresas que têm contratos em vigor e fizeram investimentos e precisam ter retorno desses investimentos e precisam ser respeitadas quando a mudança vai acontecer. Tem perfis de usuários mais complexos, né? Você tem pessoas que pegam o metrô, daí a pouco pegam o ônibus, então você tem uma rede muito mais complexa para você equacionar. Mas isso não tira a importância, pelo contrário, aumenta a importância de se harmonizar essas políticas. Como a gente está falando aqui, a tarifa zero está dentro do contexto de mobilidade, está dentro do contexto maior, que é a colaboração desses vários modais. Imagine que numa cidade igual São Paulo, se eu zero a tarifa do ônibus e coloco, e não zero, ou não mexo, não faço nenhuma política em favor do metrô, você pode ter uma canibalização desse modal. O metrô... Explica o que é modal, que eu acho que nem todo mundo sabe. Modal é o tipo de transporte. Então você vai do ponto A ao ponto B. Como que você vai? Se você vai a pé, você está usando o modal a pé. Você pode ir de bicicleta, você pode ir de ônibus, você pode ir de carro, de moto, de metrô, VLT. Então, cada um desses, eles compõem a mobilidade da cidade, mas eles têm gestões separadas, né? Eles têm características separadas, problemas separados, vantagens separadas, mas não podem, como o Marcelo falou, não podem ser tratados individualmente, porque um tira o usuário do outro. Sim. Paula, eu queria falar com você sobre os formatos. Quer dizer, atualmente, você tem em praticamente todos os locais o governo subsidiando empresas privadas.
né? Aí entra a discussão do lucro, tem toda uma questão, né? Mas existem propostas também de se fazer isso público. Até tem um termo que foi apresentado numa discussão que eu vi, que é o SUM, Sistema Único de Transporte. Seria uma coisa semelhante ao SUS, 100% pública, gerida pelo Estado e coordenada por agentes públicos, servidores públicos. O que você pensa sobre esses formatos de financiamento? Eu vou voltar no que eu falei no começo e vou falar no que eu acredito, tá? A princípio teria que ser feito um estudo para saber o que cabe melhor na localidade. Se uma empresa pública, totalmente pública, fornecendo serviço, ou se a gente fazer uma licitação, uma PPP, uma parceria público-privada, entre o privado e o público, isso seria dar mais certo. Eu tendo a ver, e os estudos que eu li a respeito do assunto especificamente, que a questão de ser provido pelo particular, por empresas mesmos, com contratos bem firmes, dizendo o que deve ser feito, de onde eles estão tirando o dinheiro, como eles podem tirar, e como a qualidade desse serviço prestado. Com a regulação, isso é que é importante, a regulação é o fator mais importante aí, quer dizer, realmente vocês, sem fiscalização não funciona, né? Se vocês estão fazendo isso, está sendo provido dessa forma, a eficiência está sendo nesse nível que foi contratado, eu tendo a achar que essa é a forma que eu vejo que nos estudos tem dado mais certo. Não quer dizer que isso seja uma resposta pronta para tudo. Nunca vai ter. A gente nunca vai ter uma caixinha que funciona, que encaixa em todas as cabeças, né? Sempre vai ter uma diferente, mas eu tento a ver que é o que eu poderia falar assim, uma forma. Chegou uma pergunta para a gente do Matheus Araújo, de Goiás. Quais seriam os impactos negativos da implementação da tarifa zero e por que algo assim já não é implementado? Acho que tá legal para o Rafael responder, né? Matheus, qual é o nome dele? Matheus Araújo, de Goiás. Ele quer saber quais seriam os impactos negativos. Tá. Na verdade, assim, porque isso não é implementado, isso é implementado, né? A gente Ele vê ainda não várias sabe, cidades, né? No próprio Goiás, né, Lusiane e tal. Mas assim, pontos negativos tem também. O primeiro ponto negativo é o que a Paula já explorou bastante aqui, a questão do orçamento, você não tem mágica, você vai ter que tirar de um lugar para colocar no outro, então isso é um sacrifício que o município vai ter que fazer. E pode ser encarado como um ponto negativo. Embora a experiência de muitas cidades, até citei algumas aqui no começo, mostra que elas acreditam um aumento de arrecadação ao tarifa zero, porque você aquece a economia, você dá uma dinâmica diferente para a economia da cidade, para o fluxo de bens e serviços ali naquela localidade, e aumenta a arrecadação. Mas isso é difícil de comprovar e muito mais difícil de prever. Eu vi num material seu que você tem um raciocínio que eu não tinha visto em nenhum outro lugar ainda sobre cidades que podem acabar se espalhando, gerando um custo ainda maior de transporte. Como é que é esse raciocínio? A tarifa zero fazendo cidades se esparramar e fazendo um problema de aumento de custos em cadeia. Como seria isso? Isso é interessante. Isso, obviamente, não é uma ideia minha, isso está na literatura de urbanismo, né? Mas o que acontece é o seguinte: quando a gente vai alugar uma casa, quando uma família vai decidir onde morar, ela coloca muitas variáveis na balança. Entre elas, o custo do deslocamento, a tarifa. Quando você zera a tarifa, você tira essa variável, ou tira pelo menos boa parte do peso dessa variável. E as famílias admitem viver em locais mais afastados, em áreas rurais, áreas até de proteção ambiental, o que é uma questão por si só problemática. Então você tem esse fenômeno das pessoas indo morar num lugar mais afastado. Quando a cidade vai se espraiando, você tem dois problemas principais, ou um problema principal que tem duas facetas. O primeiro é, você gera uma pressão na prefeitura para levar serviços até aquela localidade. Então, não só água, luz e esgoto, mas também praça, lazer, escola, ponto de saúde. Então, toda a infraestrutura urbana precisa chegar até essas pessoas que decidiram morar mais afastado. E o próprio transporte. Então, o tarifa zero, ao ser colocado, e depois que esse efeito ocorre, você tem uma pressão para aumentar
a cobertura do transporte. E aí você tem distâncias maiores a serem percorridas, levando a mesma quantidade de pessoas. Então a eficiência do sistema de transporte ele diminui porque você está andando mais para levar o mesmo tanto Tem de como gente. frear Eu isso? Tem posso como estar frear enganada, esses mas espraiamentos? ouvindo você falar, me parece que a qualidade de vida das pessoas melhorou. Então depende de onde ela está morando, né? Tem gente que gosta de morar no campo, né? Não, mas ele escolheu morar Sim, longe sim. porque isso, e ele só permitiu morar longe porque ele tem um transporte para chegar Sim. lá, né? Então, sim, é possível. É gratuito. É possível que isso seja verdade, Paulo, que a vida de algumas pessoas melhore. Mas pode ser que outras piore. Porque há pessoas que talvez tenham dificuldade de achar um lugar para morar hoje e vão morar nesse lugar porque a tarifa zero permitiu, então isso é bom, porque agora ela tem onde morar, talvez um lugar melhor do que onde ela morava, mas ela está morando num lugar que não tem escola perto ainda, sabe? Que não tem posto de saúde próximo ainda. Então, por mais que ela vá de graça, porque a tarifa é zero até o posto de saúde, ela tem que ir lá. Opções de lazer, que é uma coisa complicada e que a gente sabe que é determinante para sair da pobreza. Opções de lazer, para sair da criminalidade, pelo menos. Então, são coisas que demoram a chegar nesses pontos. Então, a qualidade de vida da pessoa, sim, provavelmente mudou, porque se ela foi para lá é porque é melhor para ela, né? Cada um sabe onde cala perto. Mas, no fim das contas, você tem esse efeito negativo que precisa ser tratado. Ela acaba também. estando muito mais distante dos grandes centros, né? Em isso. cidades concentradas, talvez seja mais fácil concentrar também Claro. o serviço. É mais fácil pro Estado. Pro Estado. A gente tá falando, é tudo relativo. Isso, tudo é relativo. Paulo, eu entendo o que você está falando. É. É porque até que ponto você vai ter um Estado, entre aspas, eficiente contabilmente ali, e superavitário, como que você mede a satifação da população? Que é o fim do Estado é esse. Isso, não é isso. Então, simplesmente orçamentário, não são números só. Apesar de eu, como sou mulher do dinheiro, né, como você bem disse, ter que ficar olhando as contas. No final das contas, o Estado tá aí, não é para isso, né? Não é para contar só. E é um fenômeno que hoje já se lida com ele por meio de as leis orgânicas, o plano diretor, uma série de instrumentos de urbanismo que já lidam, porque é um fenômeno que já acontece. A tarifa zero não inventou isso. A tarifa zero é um elemento que favorece isso, mas isso já existe, sabe? Pessoal, nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer demais vocês por terem participado, trouxeram grandes contribuições aí para a discussão da tarifa zero. Muito obrigado de verdade. Obrigado a você pela oportunidade. Prazer. E o nosso programa está chegando ao final. A gente agradece muito pela participação dos consultores legislativos Rafael Soares e Paula Santos. Se você quiser rever este programa, basta acessar o canal da Câmara dos Deputados no YouTube ou procurar no portal da Câmara, na internet. Na semana que vem, o nosso tema vai ser inteligência artificial, os benefícios e os riscos que essa tecnologia pode oferecer. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!